lá no dia 16 de março, tomou uma decisão de fechar as suas portas e de não termos nenhum encontro presencial que envolvia as responsabilidades missionárias e igrejeiras na nossa jornada costumeira semanal. Acredito que devemos ter sido a primeira igreja que fechou e possivelmente uma das últimas que está voltando com os cultos presenciais. Nós louvamos a Deus, porque daqui para frente nós queremos expandir essa realidade de volta, essa cultura de presença e de participação, com muita prudência, com muita responsabilidade, observando os cuidados necessários que nós dermos conta de operacionalizar para dar segurança aos membros e congregados da igreja. Tivemos que tomar algumas decisões, e uma delas, para voltarmos, era como é que voltaríamos. Então nós fizemos a seguinte escolha: num culto de manhã, domingo, um culto do domingo à noite, e o de quarta-feira, todos presenciais. Quarta-feira agora vai ser presencial. Você que está nos assistindo aí na sua casa, nós temos muita gente ligada, sintonizada com a gente aí. Quarta-feira nós vamos abrir para todos os membros da igreja. Evidentemente que nós entendemos, cada membro é humilde, ele está entendendo essa volta da igreja, mas nós vamos ter no máximo 80 lugares, no máximo 80 lugares. Passou disso, aqueles irmãos chegaram, nós vamos conversar com eles com todo amor e carinho, para voltar para casa e quem sabe vir na próxima semana. Mas no domingo não. Domingo de manhã é para os auxiliares de células, supervisores, e domingo à noite para os líderes de células e supervisores. Talvez você pode estar perguntando assim, mas por que de manhã auxiliar, à noite líder? É porque nós achávamos que tínhamos que tomar uma decisão, e a melhor que nós demos conta de tomar foi essa. Fazemos essa multiplicação da liderança da igreja para ocuparmos esses dois cultos, e durante esse mês, o primeiro mês da nossa volta, é assim que nós vamos caminhando. Talvez, como sobrou aqui uns lugares, um ou outro membro da igreja que não está no exercício operacional da liderança, virá, e a equipe lá vai saber, não tem lugar, pode entrar, sem nenhum problema. Na hora que atingir os lugares aqui, e aí nós vamos conversar também com a turma lá. Pode chegar um visitante ou outro, então vamos tratar da melhor maneira possível, acolhendo da melhor maneira possível. Deus nos dará sabedoria para essa jornada, mas esse momento primeiro é nós voltarmos para o líder. O líder tem um papel muito importante na igreja, de pastoreio, de responsabilidade, de liderança, de exemplo e de atitude de responsabilidade. O líder, no contexto igrejeiro, na igreja evangélica, tem um papel muito importante nessa segurança e nessa responsabilidade que toda uma membresia imputa sobre uma igreja local. Nós louvamos a Deus, voltamos para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esse tempo que as portas estiveram fechadas do nosso prédio, a igreja não parou. Deus nos deu uma dinâmica, estabelecemos um plano de ação como igreja local, dada a nossa responsabilidade, primeiro com as ovelhas, mas também com a cidade, porque somos uma igreja não só para a membresia, nós somos uma igreja para a cidade de Timóteo, e Deus nos deu então central em movimento, e muitas coisas foram operacionalizadas, mover de oração, culto infantil, devocionais, culto online, quarta, domingo, a volta progressiva das células, os ministérios de apoio acontecendo em várias atividades dentro das escolhas deles, as ações pastorais de atendimento, o socorro aos necessitados e etc. Ficaríamos falando aqui um tempo muito grande. De maneira que o central em movimento foi aquele apoio inicial para que a igreja, embora com as portas fechadas, continuasse operacionalizando o reino de Deus e a sua responsabilidade missional, igrejeira.
igrejeira, nós nos importamos, embora com as nossas falhas e limitações, nós nos importamos. Há uma responsabilidade de liderança sobre nós. Por isso vocês estão aqui nessa noite, e Deus quer falar ao seu coração e continuar falando ao seu coração. Nós temos trabalhado numa ação concreta para o restante do segundo semestre. Eu sei que o sentimento, Patrícia, muitas vezes é de que o ano 2020, Marcos Mansur, ficou perdido, está perdido. E por conseguinte, o restante do mesmo também está do mesmo jeito. Nós não acreditamos nisso. É lógico, nós não somos cegos nem tolos, né? Nós sabemos das debilidades do ano 2020, das problemáticas do ano 2020, das dificuldades, das lutas, dos atrasos, dos empecilhos. Mas para nós, Deus, o soberano Deus, está no controle de tudo, e Ele está nos ajudando a sermos igreja para esse tempo e nesse tempo na vida das pessoas. E nós temos nesse segundo semestre uma preocupação de agirmos dentro de um planejamento que envolva os ministérios da igreja e que envolva a igreja como um todo, dentro de uma ação inteligente, proporcionando a continuidade de edificação da igreja. Esteja orando por isso. Há um planejamento com muita prudência e com muito cuidado. Eu sei que o Espírito Santo vai nos ajudar nesta questão. Por fim, nessa palavra introdutória, eu quero louvar a Deus. Por isso que nós convocamos para voltarmos com os líderes, auxiliares, supervisores de células, a nossa jornada. Agradecer a Deus pelos líderes de células, trabalho pastoral, trabalho de cuidado. Eu sei disso, que muitas células vão ter várias dificuldades para voltar. E aqui não há nenhuma palavra de profecia, não, eu estou profetizando, eu estou constatando realidades. A gente que é pastor sabe lidar de ajudar. Eu sei que muitas. Isso tem a ver talvez com a inoperacionalidade do líder. Talvez tenha a ver porque o líder esqueceu que ele era líder. Ele teve dificuldades, não buscou ajuda, não buscou o pastor Rafael, não buscou a equipe pastoral, não buscou um conselho, não buscou uma orientação, não buscou oração, não buscou estar junto com o seu auxiliar orando, mesmo com a paradeza, mesmo com as dificuldades, e talvez vai ter muita dificuldade para voltar, para a sua jornada de volta. Mas aquele líder comprometido, aquele líder que buscou orar, buscou conversar, buscou conselho, buscou orientação, a sua célula não parou, mesmo quando parou tudo, a sua célula continuou, mesmo que de longe a sua atenção estava na sua célula, porque o seu coração é de líder, o seu coração não é de um cargo dentro da igreja, o seu coração é de ministério, o seu coração é do Espírito Santo, operando na sua vida em prol de outras vidas, não porque ele é melhor, mas porque ele tem um chamado, ele tem uma obra nas mãos, a sua mão não está desfalecendo. Eu oro, e eu sei que Deus dará inteligência ao pastor Rafael e à sua equipe de trabalho, com cada supervisor, homem e mulher. Eu oro para que as células, as 74 células, possam voltar progressivamente, com coragem, com cuidado, com prudência, e mostrando que nós somos uma igreja cuidadora e cheia de cuidado, e nós vamos avançando progressivamente, até termos toda a nossa normalidade estabelecida para a glória de Deus, e darmos continuidade à nossa jornada missional. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque muitos entenderam, compreenderam também junto conosco essa necessidade de volta. Olha, gente, nós somos responsáveis para parar, e estamos sendo muito responsáveis para voltar. Eu glorifico a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quarta-feira aí, quarta-feira o culto está aberto para 80 pessoas. Chegou a primeira 80 pessoas. Se tiver duas aqui, nós vamos fazer o culto, gente. Se tiver só a equipe pastoral transmitindo, nós vamos transmitir, né? O culto de quarta-feira continua sendo transmitido. Nós vamos fazer o culto.
Primeiro o Senhor, onde tiverem 2 ou 3, evidentemente que nós queremos povoar esse espaço, reformamos, continuamos reformando ainda, melhorando, para povoar esse espaço plenamente, dentro do tempo e do momento em que as coisas vão acontecendo, dentro da realidade que essa pandemia nos tomou, e nós não vamos deixar de ter cuidados. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 João, 1 João capítulo 3, o verso 16. Eu quero falar sobre o tema da nossa igreja. Eu pedi à equipe pastoral que fosse o primeiro a pregar. Preguei hoje pela manhã, pregando agora à noite. Eu quero falar de maneira profética para a vida da igreja, sobre a temática que nos norteia, quando escolhemos a temática nossa, 2020, o ano do amor, nós tínhamos um pensamento, nós tínhamos um coração, nós tínhamos um sentimento, nós tínhamos uma compreensão daquilo que queríamos ser como igreja, na nossa relevância para essa cidade e para a nossa membresia, e para a glória de Deus acima de tudo. 2020, o ano do amor, porque amar cura, mas deixar de amar pode trazer amargura. O nosso grito profético como igreja, na nossa escolha temática para o ano, ela traz um assunto que é prático, é lógico, é um discurso, mas é uma prática, é um discurso que nos impulsiona para a prática. Alguns talvez vão falar mais, vão agir menos, mas quanto mais falarmos, a tendência é agirmos. Diante dessa realidade, eu tenho falado isso para muitos, o que nós podemos fazer é amar. E Lídia falou muito bem aqui, tratando não só poeticamente da palavra amor, mas trazendo uma ideia conceitual, etimológica da palavra amor. Amor como manifestação, como atitude. Para nós amor é um lugar, é uma pessoa. Para nós amor são atitudes que vêm desse lugar e vêm dessa pessoa, que no caso a nossa fé, a nossa crença é Jesus Cristo. Então nós estamos balizados com essa temática lá em 1 João capítulo 3, verso 16. Quem achou, diga amém. Então vocês podem ler aí, não fique com medo de ler não, leia em voz alta, todos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Pelos irmãos. O texto bíblico, eu não quero aqui analisar o texto bíblico, dada a clareza que o texto bíblico impõe sobre essa realidade já falada, e esse é o tema profético da nossa igreja. Mas 2 coisas a destacar aqui no texto bíblico, é que o texto bíblico fala de amor e de doação. Quando nós escolhemos esse versículo, ele balizou, ele sustentou a nossa temática, dado o fato desse confronto permanente ao lê-lo, e essa chamada de atenção. Amor e doação. Eu quero trazer um ensino aqui, e eu estou falando para líderes operacionais, líderes que são conselheiros, líderes que ajudam, líderes que pastoreiam, líderes que disciplinam, líderes que apoiam, líderes que dão exortações, líderes que abraçam, líderes que dão uma varada. Eu estou falando de líderes que assumem o seu papel de liderança no corpo de Cristo, e entende que os discípulos de Cristo foram colocados sobre a sua liderança com um propósito de pastoreio e de cuidado. E dentro da temática da igreja, eu quero trazer um ensino aqui para a gente, que é algo prático para a nossa vivência na liderança. Na liderança. Eu disse que 2020 é um ano do amor, porque amar cura, mas se não amar, a probabilidade de gerar amargura é muito grande. Eu quero falar sobre amargura nessa noite. E o primeiro aspecto, para falarmos
uma vida sem amor se torna uma vida amarga, de amargura. A palavra amargura vem da palavra amargo, e nós sabemos, de um modo geral, experimentalmente dizendo, nós sabemos o que é o amargo, o amargor, sabor áspero, desagradável, pastor Thales, sem doce. Sem doce. A palavra amargo vem do grego cria, e a etimologia da palavra traz essa ideia mesmo de coisa desagradável. A Bíblia vai falar de amargura no aspecto em que ela trata sobre a raiz de amargura. Olha assim, olha que comprometimento mais perigoso ainda, seminarista Marco Mansur. A raiz de amargura, não só um dissabor ocasional, não só uma vida sem doce, uma situação sem doce, desagradável, mas uma coisa que vai tomando vulto na existência da gente, no interior da gente, e criando raízes. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, o escritor, possivelmente um judeu, escrevendo aos cristãos judeus convertidos do primeiro século, ele vai tratar desse assunto, sobre o perigo da raiz de amargura. Evidentemente, conhecedor das escrituras, dos rolos sagrados, ele estava trazendo à tona uma discussão, um debate lá de Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. Quando foi tratado sobre essa situação. Isso tem a ver, sabe? Olha para cá, você que é líder, isso tem a ver, e você encontra isso, você debate com essas realidades, pode ser na sua vida, pode ser na vida dos seus liderados. Isso tem a ver com rancor alimentado contra outra pessoa ou situação. Quantas vezes uma ovelha sua, um discípulo seu, um irmão, um parente, ou quem sabe até você mesmo, está revoltado com alguém, está alimentando rancor no seu coração, ou com uma situação já passada e que você não deu conta de resolver bem, ou não teve a ajuda proporcional para resolvê-la. Sentimento odioso que se estabelece no coração, sentimento que vira uma muralha, impedindo a liberação do perdão. Geralmente a amargura é a causadora de não liberação de perdão, de recomposição de relacionamentos, né? De amargar Maria José e Yolanda, tanto sentimento da gente, que a gente fica assim afetado com um dissabor, uma vida sem doce, uma vida áspera, ao ponto de nós não querermos resolver as nossas diferenças e as nossas problemáticas. Gente, o amargurado está mais próximo da gente que a gente imagina. E você é líder, você é um pastor, uma pastora, você é alguém que Deus está usando, com as suas falhas e limitações, mas Deus está usando a sua vida, a sua condição, a sua realidade, no seu processo de amadurecimento, como servo de Deus, para liderar o povo de Deus. Esse povo tem um dono, é Jesus, cuide bem dele. Ah, meu Deus, amargura é como uma erva daninha. Eu sei que muita gente aqui sabe os efeitos da erva daninha. Ela se impõe, ela sufoca, e o propósito é matar. A erva daninha quer sufocar para matar. A amargura tem esse propósito. Então você que é líder, para você e para os seus liderados, é diante dessa realidade, atenção, creia na soberania de Deus. Líder, meu líder querido, minha líder querida, creia na soberania de Deus. Para de ficar aí voando para aqui e para ali. Olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Contemple o seu pleno poder, todas as características de um Deus presente, real, de um Deus que não abandonou a sua igreja. Soberano, você não está sozinho na sua liderança. Você não está sozinho no seu amadurecimento. Você não está sozinho fazendo a obra de Deus. O soberano
para aquela célula, para aquela realidade, para aquele ministério, para aquela obra que Deus colocou em suas mãos. E algumas identificações são importantes, uma delas é a respeito das obras da carne. Quando se fala sobre isso, há uma tendência coletiva, social, de nós analisarmos apenas que aquelas obras socialmente, eticamente para a sociedade, que são as mais grosseiras, destacadas e que traz prejuízo mais relevante para o testemunho da gente. Mas a Bíblia vai dizer lá que as obras da carne, elas são perniciosas, desgraçadamente. O nosso inimigo milita em prol destas coisas, dessas obras, para operacionalizá-las, para vulgarizá-las, para minimizá-las, mas para ressaltá-las nas relações, principalmente dentro de uma família, gente. Nunca se viu tanta família comprometida com a liberdade que se tem hoje de falar, de expor, de colocar, tanta família comprometida, com alfinetadas, com feridas quase que incuráveis. As obras da carne que Paulo fala lá tem a ver com as realidades comportamentais, relacionais, aonde nós, com a nossa liderança operacional, muitas vezes temos que ser um conselheiro, temos que ser um orientador, temos que dar uma palavra de disciplina, uma palavra de exortação, uma palavra de mudança de vida. E eu tenho visto as ovelhas que nos ouvem, as ovelhas que nos escutam biblicamente, elas têm as suas vidas transformadas. As células que obedecem à sua liderança biblicamente tem a sua vida transformada, tem uma saúde dentro dela muito grande, biblicamente dizendo. Eu estou falando de ressentimento, eu estou falando de mágoa, eu estou falando de ira, eu estou falando de ódio, porque Paulo falou isso lá na obra das carnes, nas obras da carne. Eu estou falando de contenda, de inimizade, tristeza, frustração, incredulidade, murmuração, impulso de vingança, e etc, etc, etc. Gente, está longe da gente? Nem de mim, nem de você, e muito menos do seu liderado, muito menos daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã que você ajuda, que você pastoreia. E ainda bem que tem a igreja, ainda bem que tem a Bíblia, ainda bem que tem um homem e uma mulher líder assumindo o seu papel em nome de Jesus, na unção do Espírito, para ser instrumento de graça, de cura, de libertação. Tem hora que as pessoas não querem, é um problema delas, mas a gente quer. A gente quer. Amém ou não? Amém, a gente quer. Dá trabalho, mas a gente quer. Toda essa obra da carne que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, ela produz raiz. Eu preciso entender isso. O que pode produzir essas coisas na minha vida e na vida dos meus liderados, se elas são obras da carne, se elas produzem raízes e frutificam numa vida, trazendo uma miséria de destruição, que é o propósito de Satanás, matar, roubar e destruir. Pastor, e daí? Gente, e daí é porque a gente vê tantas pessoas enfermas e doentes. Olha, Lídia, a pessoa vai para um hospital, faz todos os exames e ela não tem nada, mas ela está doente, enferma, aí ela vai para o seu consultório e aí você descobre que existem amarguras terríveis na alma daquela pessoa, que estão levando ela às doenças e às manifestações de doenças terríveis. Cada vez mais isso é comum. Onde estão essas pessoas? Dentro da igreja também, não é só fora da igreja não, dentro da igreja também. E daí, sofrimentos físicos e emocionais. Pessoas que estão bem fisicamente, mas a sua estrutura é frágil, porque dentro dela há uma destruição desgraçada chamada amargura, a raiz de amargura, nas manifestações múltiplas, ou de algumas combinações dessas chamadas obras da carne, que trazem perturbações de ordem física e emocional. E você, o que você vai fazer, líder? E daí, pastor? Gente estagnada, paradesa na vida,
Você olha para a pessoa é competente, é capaz, tem condições, é até estudada, a pessoa é descolada, mas a vida dela é uma estagnação, uma paradeza. Sabe por quê? Há perturbações da alma que deixam a pessoa estagnada, ela não sai do lugar, as pessoas estão avançando, as coisas estão acontecendo, mas ela parou. Essas pessoas estão próximas de nós. Você é o instrumento que Deus vai usar. Derrotas na vida, em várias áreas. Você já viu, Maria José, aquela pessoa que tinha tudo para ser assim, uma pessoa vitoriosa na família, na vida financeira, na vida, mas só derrota, só colhe derrota, só derrota, só derrota. Aí você vai fazer uma anamnese, vai clinicar aquela pessoa, vai fazer uma consulta com aquela pessoa, espiritualmente, ou com os profissionais da área, né, terapêutica, psicólogo, psicanalista e outros afins. Você detecta que na verdade lá na alma, lá no sentimento, lá na vida interior daquela pessoa, no seu passado ou no seu presente, há perturbações que estão escravizando, sufocando, há cadeias, nós religiosos vamos chamar de espirituais, há cadeias humanas de sentimento naquela vida que destroem aquela pessoa. E essas pessoas estão lá na nossa célula, na nossa bancada na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas relações. E Deus nos chamou como líderes que vêm amadurecendo para servir a Deus, curando essas pessoas, por onde quer que nós passarmos. Há um poder na sua vida, há um poder. Sabe, eu não estou falando de milagres extraordinários não, os milagres naturais, de processo, geralmente processo, pode acontecer um milagre sobrenatural nesse trabalho seu, mas geralmente processo onde a cura chega e Deus faz a obra através de você. Ah, meu líder, destruição de relacionamentos, falta de perdão, a maior cadeia da humanidade é a falta de perdão. Se eu tivesse tempo de ler Efésios 4, 31 a 32, Mateus 18, 23 a 25, mas o tempo não me permite. Há uma música que diz que é preciso amar, na verdade trazendo à tona uma discussão bíblica, as pessoas como se não houvesse amanhã, ou seja, há uma urgência de amor e doação, e a igreja conta com a gente, nas mais diversas profissões, atuações, colocados nas mais diversas famílias, nas variadas células que a igreja, na sua estrutura de caminhada missionária tem, a igreja e Deus, o Espírito Santo, e mesmo sem saber, as pessoas contam com a gente. Você que foi chamado por Deus para liderar. Que responsabilidade, isso não é peso não, é uma responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para passar para o terceiro ponto, sobre o amargurado, nessa identificação, porque nós vamos identificá-los. O que mais amarga o amargurado é não amargar a vida dos outros. Por isso que é difícil lidar com os amargurados, por isso é complicado. Sabe o que a gente quer fazer? Sabe, Zé? A gente quer deixar de lado. Pastor, que pessoa complicada está na minha célula lá. Você não tem noção, é osso que não dá para roer não. Tem osso que dá para roer e chupar o negocinho lá dentro lá. Esse não dá não. Porque a gente debate, a gente encontra com o ministério do amargurado. O ministério do amargurado é amargurar os outros. E quando ele não cumpre o ministério dele, há uma perturbação. Ele fica mais amargurado ainda. E Deus nos colocou nesse turbilhão de responsabilidades, mas também esse turbilhão de realidades. Quem quer ser um líder fujão, como Jonas, só vai cair até o fundo do mar. Porque os líderes fujões, o que eles encontram na vida são queda. A sua vida só abaixa.
mesmo que aparentemente, socialmente, ele melhore, mas diante de Deus é só baixa, só baixa. Essas realidades estão aí. Terceiro, caminhando para a nossa jornada, o amargurado, ele pode ser uma forma, uma manifestação de uma depressão. Por isso a importância de você, líder, ter muita atenção com isso. O nosso grito profético para a igreja, para esse ano de 2020, ele não é desproposital, não. Ele é uma chamada de atenção para a Igreja Batista Central de Timóteo, no seu discurso e na sua prática, mas em especial para a sua liderança, para a liderança da igreja, na operacionalidade da nossa vida como instrumento nas mãos de Deus, para abençoarmos pessoas, ajudarmos pessoas, cooperarmos com pessoas. Nós não estamos ajudando uma instituição chamada Igreja Batista, nós estamos ajudando a Maria, é o José, é o Pedro, é o Vicente, é a Tereza, é o Teco, é a Maria José, é o Zé, e daí por diante. Pessoas que têm nome, pessoas que têm uma família, que têm um trabalho, que têm uma realidade, e que porventura podem estar nessa manifestação. O mundo do amargurado está cheio de janelas pelas quais o indivíduo só vê injustiça e dores. Por isso que o amargurado, ele é murmurador, reclamador, ele cansa a gente, ele cansa você. E se você não entender isso, você vai ficar cansado mesmo. A sua desculpa vai ser o seu cansaço. Porque é só murmuração, ele só vê pela janela dele, e a janela dele só apresenta problemas, tristezas, misérias, desesperança, desânimo. O amargurado, ele é cativo dos seus rancores, das suas dores e das suas tristezas. Ele ou ela está ancorado em um porto de misérias e reclamações. E você é líder, está lidando com essa pessoa, está lidando com essas realidades. Geralmente o amargurado ou amargurada, ele assume o papel de vítima. Geralmente o amargurado está sem paz. Ela ainda não entendeu que o nosso Senhor Jesus Cristo falou: olha, eu dou a minha paz para você, o mundo não tem o que eu tenho para dar, por isso que o que eu tenho para dar é diferente. O amargurado não compreendeu isso ainda. O amargurado não compreendeu ainda que a paz dos céus excede todo o entendimento, ou seja, toda a realidade, mesmo compreensiva das problemáticas humanas, que nós não damos conta de sozinhos suportá-las ou enfrentá-las. O amargurado não compreende que existe uma paz espiritual, uma paz de ajuda, uma paz de manifestação de generosidade, de bondade. Mas você é líder, você compreende, você entende isso, mesmo com as suas aflições e dissabores vivenciais. Você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele não está no túmulo, o túmulo está vazio, você sabe que Ele vive, e porque Ele vive, Ele é o poder de Deus de nos ajudar. Ele assentou à direita de Deus Pai e intercede por nós, pecadores, amargurados, miseráveis, desgraçadamente perdidos. Ele é o nosso único intercessor. O amargurado está sem paz, e sendo assim, possivelmente ele entra em guerra contra todo mundo, talvez até contra você que quer ajudá-lo. Mas você tem que entender que cada bala que ele atira, mesmo contra você, contra a sua liderança, ou na sua casa, no seu trabalho, ou em outros lugares que você exerce alguma relação com algum angustiado, cada bala que ele atira, vai para ele mesmo. Ele não vai em você não vai matar você não. Dá uma meia volta e atinge a ele mesmo. Você é líder, você está entendendo isso. Você está sendo ensinado pela igreja a compreender essas realidades. Quarto lugar, talvez você esteja aí pensando o seguinte: e se for eu um desses amargurados, hein, Teco? O que eu devo fazer? Ou diferente, como devo agir se alguém perto de mim está assim, amargurado?
observando o ponto de vista que nós estamos falando, de que você é um líder, e há uma unção de cuidado, há uma unção de Deus sobre você, há uma responsabilidade que lhe vai ser cobrada na sua vida de cuidar das pessoas, de ajudar pessoas a passarem por esse período aqui que nós chamamos de vida, porque todos nós vamos passar e vamos passar rapidamente, irmãos. Aqui não é o seu lugar, você não fica enganado não fica ludibriado não fica entusiasmado com isso que não, porque aqui não é o seu lugar, esse prazo aqui é muito rápido, e você está como instrumento de Deus para ajudar pessoas. O que devo fazer, Teco? Eu poderia colocar aqui 21 motivos, ou 21 razões, ou 21 coisas que você poderia até escrever um livro com isso, né? Ou 12, ou 7, usar os números bíblicos, e não... talvez faltou alguns aqui, mas eu pelo menos 5 coisas que eu acho assim extremamente importante, e acho que você como líder, na sua maturidade, pode ser instrumento de Deus para exercer essas 5 etapas, 5 situações, que você vai ajudar muitas pessoas. A central está plantada na cidade, não para ser uma igreja com uma placa nominal, denominacional, e ser uma igreja onde as vaidades das pessoas que convivem aqui expressam para as pessoas lá fora. Nós temos consciência, embora com as nossas falhas e limitações, de quem somos em Cristo e para quem somos em Cristo dentro da cidade de Timóteo. E para onde Deus nos levar. E sempre vamos esbarrar como igreja em gente, porque a igreja é gente, e a igreja é gente, e todo tipo de gente. Se engana não, irmãos. Primeira coisa que você deve fazer, deve agir, deve posicionar é: comece orando. Traga o mundo espiritual, traga Deus para você, traga Deus para o seu discernimento, traga Deus para o seu fortalecimento, traga Deus para a sua realidade e a sua necessidade de ação futura. Não haja sem Deus te dar nenhuma direção, não haja sem Deus fortalecer você, não haja sem Deus te orientar. A Bíblia vai dizer, lá em João, que nós só podemos fazer porque Jesus nos capacita para isso, porque sem Ele nada, você líder não pode fazer nada. Então comece orando. Não é só uma disciplina de oração, não é só um mover especial de oração, é uma atitude de comportamento, é uma confissão de dependência, é um esvaziar-se diante de Deus para se encher de Deus para aquela tarefa específica. Você tem um angustiado perto de você? Tem? Então comece orando. Segundo, tenha compaixão. Seja otimista. Ajude essa pessoa. Para quê? Gente, pensa comigo. O que ia melhorar o currículo de Jesus, aquele cego de Jericó? Jesus ia ficar mais famoso, mais popular em quê? Como já tinha feito tanta coisa, já iria fazer muitas outras. Um ceguinho na beira da estrada, que era também um mendigo que vivia de esmolas, uma pessoa que a cidade dele não dava importância para ele. Mas esse ceguinho, ele levantou e falou: "Ô filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu estou amargurado, eu estou desgraçadamente perdido nesse fim de mundo aqui." Jesus parou tudo. Amor e doação. Olha para cá, gente. Eu e você somos a sequência do filho de Davi. Eu e você estamos continuando o que o filho de Davi fez. Os nossos feitos, as nossas obras, os nossos milagres, as nossas curas, a libertação de vidas através de nós não vai aparecer no Jornal Nacional, no Jornal da Band, mas o céu está registrando, porque o céu falou: você é a continuidade do filho de Davi. Tenha compaixão.
Talvez nem a sua célula vai ficar sabendo que você atuou. Talvez nem o seu pastor vai ficar sabendo que você atuou como um libertador, uma libertadora de um angustiado, de uma angustiada. Mas o céu está vendo cada dedicação sua como líder, como servo, instrumento nas mãos de Deus. Terceiro, não tome os ataques do amargurado como algo pessoal. Exerça sua paciência. Olha, fruto do Espírito. Se há uma obra da carne, tem um fruto do Espírito. Sabe por quê? O diabo vai querer usar o amargurado para que ele não seja curado e libertado, para ofender você, para magoar você, para atingir você, para desmoralizar você, para perturbar você. E a tendência não é só sua, não é minha também, é desanimar. Eu não vou ajudar essa pessoa, não. Eu não vou gastar meu tempo com essa pessoa, não. Ela não quer nada com nada, não. Não desanime. Esses ataques não é contra você, não. Esses ataques é contra ela mesma. Tenha paciência. Olha, e aí nós somos chamados a andar essa primeira milha, a segunda milha. Nós somos chamados a nos fortalecermos na força do poder do Senhor, nos revestirmos com armaduras especiais para combater combates que nós não damos conta na simplicidade, talvez, de uma palavra, de um conselho, de abrir a Bíblia e citar um versículo. Tem coisas que o negócio a luta é grande. Quarto, você pode ajudar o amargurado a praticar e adquirir novos hábitos. Processo, gente. Talvez você vai lidar com 1 ano, 2 anos, 3 anos com um amargurado, você vai carregá-lo, mas quando você vê aquele amargurado liberto, livre, mudado, e agora no novo patamar de existência, de comportamento, de preferência, de escolha na vida, você fala: Deus é bom, Deus é grande, o milagre no processo aconteceu. E você tem uma satisfação tão grande porque você foi usado por Deus. Você vê o caminho longo e fala: eu não desisti, Deus me ajudou, e agora essa pessoa vai ser uma pessoa igual a você, liberador de libertação para outros amargurados. Novos hábitos podem acontecer. Você é líder, você é um conselheiro, você é capaz, Deus te capacita. Você precisa buscar ajuda, orientação nos seus pastores, nos seus supervisores, em pessoas mais experientes, estudar um pouco mais, buscar a Deus, sondar. Mas Deus vai te amadurecer e você vai ser instrumento de Deus. Quinto, você pode, presta atenção aqui, você pode com jeito e carinho orientar e conduzir a pessoa amargurada a procurar ajuda espiritual, mas também procurar ajuda psicológica, porque em muitos casos não será o pastor, não será você foi a mola propulsora, mas um profissional da área terapêutica será usado por Deus na instrução da igreja para que essa pessoa seja tratada, curada, ou libertada, ou trabalhada em libertação, para um tratamento sério e libertador. Eu quero dizer para você que tem jeito. Quando eu digo tem jeito, com boca cheia, eu estou querendo dar sentido, eu quero colocar um ponto no i importante, que é a nossa liderança. Quando eu creio que tem jeito, eu falo: a minha liderança é importante, o meu trabalho é importante, Deus me chamou para uma coisa muito importante, porque tem jeito. Eu quero concluir dizendo que a proposta da Bíblia sempre, sempre, sempre é conduzir aquelas pessoas que nela creem para o amor. E quando eu falo de amor, eu falo de um lugar, eu falo de uma pessoa. Eu estou falando de um lugar de segurança, e eu estou falando de uma pessoa de compaixão e de acolhimento. A fundamentação do ensino dessa pessoa, e eu quero dar o nome dele aqui, se tivéssemos já aqui, eu colocaria muito grande, crescendo: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Esse lugar e essa pessoa é Jesus, é assim que eu creio.
É assim que a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada me anima a crer. É assim que a história da igreja da qual eu congrego e venho servindo a Deus me estimula e me disciplina a crer, e me orienta e me fundamenta isso. A fundamentação do ensino do Senhor Jesus é amar. A prática exercida pelo Senhor Jesus é amar. As manifestações do nosso Senhor Jesus Cristo é amar. A esperança que habita no coração do nosso Senhor Jesus é que seus seguidores, discípulos e discípulas, exercitem a prática do amar. Por quê? Porque amar cura, e o nosso Senhor Jesus deseja ter um povo curado. Se nós deixarmos de amar, o mundo vai ser mais tomado por amargura. Nós somos o contraponto desse mundo, com um discurso, mas também com uma prática, onde o Senhor Jesus é o nosso elemento motivador, é a nossa força, é a nossa mola propulsora, é o nosso fortalecimento. Por isso que a nossa voz profética para esse ano de 2020 é amar. Do discurso à prática. É difícil? É. Mas em Cristo é possível. Em Cristo é possível. E aí Jesus olha para nós e fala: olha, ainda bem que eu posso contar com você. Com você, com você. Com você, com você, Danilo, com você, ainda bem que eu posso contar. Não desista, persevere, 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 porque as obras das suas mãos têm uma recompensa. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu queria trazer esse ensino para os líderes, porque esse segundo semestre há um chamado de Deus para nós muito forte. Deus renove a sua força, seu ânimo, sua visão. Que você diminua, mas Cristo cresça. E Cristo crescendo em você, gente, isso é esperança de glória para muita gente. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Eu quero lembrar você que quarta-feira nós vamos estar aqui. É 20 horas, de 20 horas até as 9h15, 21h15. 1h15 de culto. Domingo que vem nós vamos estar novamente aqui. De manhã e à noite. Eu esqueci de falar de manhã, mas a rede de homens, nós vamos estar aqui amanhã, a rede de homens presencial, começando, não importa quantos homens estiverem aqui, nós vamos estar. O pastor Marco Antônio vai dar uma palavra para os homens. Nós estamos voltamos. Deus seja louvado. Que alegria! Vocês não têm noção, gente. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus com todo o seu entusiasmo, toda a sua paixão, toda a sua... Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse tempo tão precioso com os irmãos. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Nós te adoramos com gratidão na alma e no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Confio em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
venceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, e confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Você pode cantar essa verdade? Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Você pode declarar isso? Confiando em nosso Aleluia, Deus, Jesus! Em seu eterno amor, você pode cantar. e em seu eterno Nós não amor, seremos abalados, você crê nisso? não seremos abalados, Nós não seremos abalados. não seremos abalados, Aleluia! não seremos abalados. Senhor, é com esse coração que nós encerramos essa celebração. Com o coração cheio de esperança, renovado no amor, que deixa de lado a amargura e começa a viver no amor, porque crê que amar cura, Jesus. É nessa verdade, cuidando do outro, mas ainda, Deus, colocando o nosso coração no Senhor, porque nosso coração no Senhor, nós não seremos abalados, Deus. E quando vier a imensa escuridão, quando vier a intensa escuridão, quando vier um vendaval gigante, o nosso coração estará firmado no Senhor. As células da central estão firmadas no Senhor. As nossas famílias estão firmadas no Senhor, Deus, porque o nosso coração está alinhado e firmado no Senhor. Nós entregamos a nossa semana em Tuas mãos, Pai. Que essa mensagem nos inspire a olhar a nossa semana, as nossas atitudes com um jeito diferente. Constrange o nosso coração a começar em mim, Deus, a forma de falar, a forma de ver, a forma de reagir com o outro. Eis-nos aqui, opera em nós, Deus, o milagre da consciência, porque nós queremos pensar como o Senhor pensa, andar como o Senhor anda e amar como o Senhor amou, Deus. Eis-nos aqui, e é por isso que nós vamos nos despedindo cantando, porque nós confiamos no Teu amor, no Teu eterno amor, Senhor. Essa é a nossa alegria,
está em Ti. Esse é o nosso coração. Amém. E amém. Que Deus abençoe esta semana em nome de Jesus.